Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guibeira aqui, e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre o Denver Nuggets, porque o que me pegou de surpresa é realmente os resultados recentes da equipe, mesmo na ausência dos principais jogadores e mesmo na ausência da peça fundamental que faz o time funcionar, porque qual que é a ideia do Denver Nuggets? Eles focaram o jogo de dentro do garrafão para fora. O foco do time é sempre pelo lado dos pivôs. Obviamente eles têm o melhor jogador do mundo em atividade, que é o Nikola Jokic, quem não acha isso é biruta ou não assiste basquete de verdade, e o reserva dele, é a primeira vez que o Nikola Jokic tem um reserva decente, que é o Jonas Valanciunas. Então o time tá funcionando muito bem, Nikola Jokic tá conseguindo jogar menos minutos, tá conseguindo descansar um pouco mais, tá sendo importante nos momentos que ele precisa ser importante, na qual ele precisa ser o diferencial. Só que o time, no geral, eu acredito que seja o melhor time que ele tem em volta dele desde a conquista do título de 2023. E o que me pega nisso tudo? Que por ser um time que precisa jogar meio que de dentro pra fora, precisa de um pivô que saiba armar o jogo, né? Um pivô que saiba passar a bola, um pivô que sai pra fora do garrafão para jogar e organize o time também, que jogue com os cuts dos companheiros. Eles estão conseguindo produzir e ganhar partidas sem Jamal Murray, sem Nikola Jokic, sem Christian Braun e sem Jonas Valanciunas. Eles estavam, em determinado jogo que eu vi, os melhores momentos, estavam sem 4 jogadores e os caras conseguiram ganhar ainda a partida. Como isso está acontecendo? Isso é magia? Isso é bruxaria? Vem comigo, vem contigo, que hoje eu quero conversar sobre o time que tem talvez uma das maiores possibilidades aí de chegar até a final de conferência e quem sabe até uma final de NBA desde a conquista do título há 3 temporadas atrás, né? Então, se você está chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar ajudando demais esse canal a se manter de pé. Estamos com a meta de 80 mil inscritos. Já começamos o ano chegando a 75 e 40% de vocês, safados, não se inscrevem. Então se inscrevam, ativa o sininho, vai estar ajudando demais. Mas só se você gostar do conteúdo, também não precisa fazer isso agora. No final do vídeo, se você gostar, você fala, não, vou me inscrever aí no canal desse doido aí para acompanhar mais notícias de NBA. Agora sim, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Então vamos lá. Qual que é o segredo dessa ascensão, digamos assim, do time do Denver Nuggets, que mesmo sem o Nikola Jokic, conseguiu ganhar muitas partidas, velho? Isso contando com ele, de 21 partidas, eles perderam 7 desde o começo do mês de dezembro até agora, o último jogo que eles tiveram ontem contra o Dallas Mavericks. Então apenas 7 derrotas em 21 jogos. O problema é que dos últimos jogos, dos últimos 13, eles ganharam 7 e perderam 6. Então mesmo na ausência do Jokic, que muita gente já tá criando uma teoria da conspiração muito aleatória, de que o Jokic se machucou propositalmente ou está fingindo uma lesão, não voltou ainda, para poder fazer com que o Jamal Murray, pelo menos alguma vez na vida, seja All-Star. Eu acho que isso é insanidade, né? O Jokic não iria jogar fora a oportunidade de contribuir com o time dele, a oportunidade de continuar líder da corrida de MVP, sem falar que o time performa infinitas vezes melhor com ele em quadra, para poder que o Jamal Murray receba um pouco mais de visibilidade. Até porque a liga só não dá mais atenção pro Jamal Murray porque ela não quer. A liga só não dá um pouco mais de atenção pro Keyonte George do Utah Jazz porque não quer. Não dá mais atenção pro Norman Powell do Miami Heat porque não quer, pô. Porque são todos jogadores que estão performando a nível All-Star, mas dificilmente vão ser, né, escolhidos para o evento. Agora vamos voltar aqui ao motivo das performances boas do time do Nuggets. Eles ganharam, inclusive, de times bem interessantes quando nos tratamos dos últimos 13 confrontos. Eles começaram ganhando do Utah Jazz, na ausência, né, do nosso humano Nikola Jokic. Eles perderam pro Dallas Mavericks, ganharam do Minnesota Timberwolves, perderam pro Orlando, perderam pro Miami, aí ganharam do Toronto Raptors, que é um time bem interessante, perderam pro Cleveland e perderam pro Brooklyn Nets. Brooklyn Nets, que inclusive também teve alguns comentários falando que foi um erro deles trocarem o Michael Porter Jr. para trazer o Cameron Johnson, que olha o que o Michael Porter Jr. tá fazendo lá no Nets. Então, rapaziada, teve aquele momento de, pô, nós estamos com problemas salariais, vamos ter que mandar o cara e vamos pegar a melhor peça para substituir, e aqui ele também não ia estar arremessando tanto quando ele tá arremessando lá. Então, é mais do ambiente do Michael Porter e a responsabilidade que ele tem lá do que se ele estivesse ainda no antigo time dele conseguir replicar a mesma coisa. Continuando. Ganharam do Timberwolves, como eu falei, né? Aí ganharam do Philadelphia 76ers, ganharam do Boston Celtics, ganharam do Milwaukee Bucks, Pelicans e Dallas Mavericks agora. 3 jogos em sequência, sendo que o Bucks estava com Giannis Antetokounmpo. Então vamos aos motivos. O primeiro motivo, e eu acho que o mais importante, é o Jamal Murray, que ele perdeu alguns desses jogos recentes também, mas ele, quando está em quadra, realmente parece um dos melhores armadores de toda a NBA, e se ele continuar nessa pegada, muito provavelmente ele tem a capacidade de ser mencionado ali pelo menos no terceiro time ideal. Porque, ó, vamos pegar só os últimos jogos do homem, mano. 34 pontos contra o Cleveland Cavaliers, que foi uma derrota. 27 pontos com 16 assistências, igualou o recorde da carreira contra o Brooklyn Nets. Realmente teve em determinado momento que se ele não passasse a bola, ou ele não pontuasse, o time do Denver não fazia nada. Eu assisti esse jogo. 22 pontos com 17 assistências, quebrando o seu recorde contra o time do Boston Celtics, que foi uma vitória. 35 pontos contra o Pelicans, vitória com 9 assistências. E 33 pontos com 5 assistências contra o time do Dallas Mavericks para a vitória da noite de ontem. Então, se a gente
gente pegar a médiazinha do nosso mano Jamal Murray só dos últimos jogos sem o Jokic, mano, eu quero pegar aqui só os jogos sem o Jokic, que ele também acabou perdendo 3 partidas. As médias do homem estão em 28,1 pontos, 9,4 assistências, 5,2 rebotes, com 42,7% de aproveitamento para 3. Então, se isso aqui não é um jogador a nível All-Star, eu não sei o que é realmente a melhor temporada da carreira do Jamal Murray. Se a gente olhar só números brutos, já é a melhor temporada da carreira, tanto em pontuação, quanto em assistência, quanto em rebote, quanto em porcentagem para 3 pontos. Então, o Jamal Murray, primeiramente, ele precisa de um pouco mais de respeito, na minha humilde opinião. Ele como um armador da Conferência Oeste, eu sei que tem muito jogador bom lá e que por isso que ele acaba não recebendo tanta atenção. Aaron Gordon também perdeu alguns jogos, só que ele é um dos, pra mim, acho que é o terceiro jogador mais importante, ficando cabeça a cabeça com o Jamal Murray. Se não fosse pelo Aaron Gordon, acho que esse esquema do Nuggets não funcionaria tão bem, ainda mais ele agora fazendo uma temporada de 41% para 3 pontos. Se a gente pegar só os jogadores que têm um melhor aproveitamento de arremesso para 3 do Denver Nuggets, a gente tem 8 jogadores com mais de 40%. Então é algo surreal, mano. Acabei me desviando. Tá, Cam Johnson começou a realmente encontrar o seu ritmo, tá chutando 43% para 3, contribuindo com 12 pontos. É aquilo mais ou menos de substituir o que o Michael Porter fazia com um contrato menor e contribuindo melhor, tipo, num novo ambiente. E eu acho que ele, inclusive, é bem melhor defensor do que o Michael Porter. O Michael Porter ele é um pouco melhor ofensivamente, né? Até por causa da altura. E ele fala que ele não consegue sentir contestação quando ele arremessa. Mas o Cameron Johnson impacta, mas não é o principal motivo, até porque ele tem 28 jogos apenas jogados. Pra mim, o que tá impactando diretamente o time do Nuggets a conseguir as vitórias recentes é o Peyton Watson. Mano, o Peyton Watson, o que ele tá jogando não faz sentido algum. Ele fez recentemente uma partida de 31 pontos contra o New Orleans Pelicans, sendo que ele converteu 11 arremessos de 16 tentativas, só tentou 4 bolas para 3 e matou só uma. Então foi puramente buckets, arremesso de meia distância, step back. Eles fizeram uma retomada e uma virada de jogo sensacional nessa partida, acabaram terminando ganhando por 122 a 116, e no clutch time o Peyton Watson ajudou. 19 pontos contra o Milwaukee Bucks para vitória também. 25 pontos com 11 rebotes na derrota para o Atlanta Hawks. 30 pontos contra o Boston Celtics, contribuiu na vitória, matando 6 bolas para 3 de 7 tentativas. Primeiro que ele está chutando, é um dos 8 jogadores que chuta 40%, tá chutando 40,8%. Se a gente pegar o retrospecto só das últimas partidas, ele tá com a média superior a 25 pontos por partida. E realmente, essa última run dele mostrou que ele pode ser utilizado também na pós-temporada. Ele merece mais confiança do técnico. Ele merece fazer com que o time entregue pelo menos ali uns 18 minutinhos para ele vindo do banco, porque é difícil encaixar ele direto na titularidade, tendo Christian Brown, tendo Jamal Murray, tendo Cam Johnson, tendo Aaron Gordon e Nikola Jokic, que é o quinteto ideal desse time. Então, pelo menos ser utilizado mais pelo David Edelman, ele pode ser, e ele tá mostrando capacidade para isso. Ele já passou daquela fase de um cara que precisa ser esfomeado para mostrar o seu valor. Ele já tá mostrando o valor. Inclusive, a evolução dele da temporada passada para essa, o arremesso dele parece que tá mais fluido, sabe? O mecanismo realmente melhorou. Dá pra ver que ele gastou muitas horas arremessando sozinho no centro de treinamento do Denver Nuggets. Ele tá contribuindo muito jogando sem a bola, tá com uma confiança absurda, batendo no teto. E, mano, isso aí já define um papel muito importante pra ele dentro do Denver. Ajuda defensivamente, consegue rotacionar bem sem a bola, consegue matar a bola pra 3 passando na quadra. Você não precisa fazer mais nada. O restante, temos 2 jogadores que já são capazes de fazer na parte de armação, criação, e você só faz a parte do buckets e ajudar o seu time no que ele precisar sem a bola. Então, mano, muito interessante essa ascensão do Peyton Watson. Não achei tão interessante assim o aproveitamento dele para 2, ele tá circulando ali em torno dos 50%, dentro realmente da área pintada, só que enquanto ele estiver chutando 40% de fora, irmão, já está de excelentíssimo tamanho. Outro cara que me surpreendeu muito foi o Tim Hardaway Jr., com 33 anos. Inclusive, ele está subindo no ranking de pontuadores para 3 all time. Você sabia que ele já passou alguns caras bem interessantes e agora ele é tipo o de número 24 de mais bolas de 3 convertidas na história da NBA? Sim, com 33 anos, nunca pensei que o Tim Hardaway Jr. seria esse cara. Ele tem um volumezinho bom de arremesso para 3, chuta 7 bolas por partida e tá convertendo 41%, trazendo do banco de reservas mais 14 pontos de um cara que não é um leque defensivo, não chega a ser um defensor excelentíssimo, só que ele consegue contribuir, principalmente espaçando a quadra, que é o que ajuda muito Aaron Gordon e Nikola Jokic jogando ao mesmo tempo, é o que faz com que libere mais o garrafão pro Jokic jogar no post. Então, velho, Tim Hardaway Jr. era, tipo assim, hater dele chegar no Nuggets nessa altura do campeonato, porque eu já tenho um histórico um pouco mais negativo dele pipocar jogando com o Dallas Mavericks, dele pipocar jogando com o New York Knicks, até em temporada regular mesmo. Minhas lembranças não são tão positivas assim do Tim Hardaway Jr. no Knicks, tirando o comecinho dele ali onde eu botava muita fé, mas agora ele tá me provando que eu estava errado. E principalmente aquela rapaziada de rotação mais pro final do banco, que poucas pessoas dão valor realmente. Primeiro o Bruce Brown, que conseguiu sua vaga de volta depois de um lugar que ele não deveria nem ter saído, que é do Denver Nuggets. Ele consegue contribuir legal, sendo aquele cara bem canivete suíço, que faz de tudo um pouco. Pô, ele pega 3 rebotes, ele entrega 4 assistências,
assistência, ele rouba a bola 2 vezes por partida, tá ligado? É muito ativo defensivamente e ainda entrega 7 pontos jogando uma média ali de 20 minutinhos por jogo. Então o Bruce Brown cumpre o papel dele e pro que ele foi chamado de volta para o time do Nuggets. Mas o mais impressionante é o Spencer Jones, Jalen Pickett e o Zeke Naji, mano. Esses 3 jogadores que estão tendo que ativamente entrar na rotação do time do Denver Nuggets após essa quantidade de lesões que ele, no meio da temporada, eles estão surpreendendo. Um cara que tá sendo usado pouco, eu achei que ele ia ser usado mais, é o Darren Holmes. Eu acho que ele deve estar em algum tipo de restrição de minuto, algo do gênero, porque ele entrou muito pouco, mano. Ele entrou 10 partidas, sendo 5 como titular, né, após a lesão dos 2 pivôs principais do time, e mesmo assim o tempo de quadra dele tá muito reduzido. Realmente dá pra entender quando tá todo mundo saudável, mas nesse exato momento eu achei que ele ia ganhar um pouquinho mais de minutagem. Mas vamos comentar sobre o restante. O Zeke Naji, mano, ele por muito tempo foi considerado o pior contrato da liga. Por quê? Vamos pegar as médias dele? Nas últimas 2 temporadas ele não jogou mais de 10 minutos e também não entregou mais de 3 pontos por partida. Então me explica como um cara como ele recebe uma bagatela de 8 milhões de dólares e vai continuar recebendo por volta disso na temporada que vem e na próxima. Eu falava, velho, que desperdício de salary cap, mano. O Zeke Naji, ele congela muito o que o Denver Nuggets poderia fazer com esse dinheiro numa agência livre da vida. Aí, corta o editor da vida, joga pra este exato momento. Os pivôs tudo lesionado, tá dependendo de Zeke Naji, tá dependendo de Darren Holmes. Zeke Naji assume o protagonismo, o moleque jogou nos últimos jogos 28, 21 e 25 minutos. Entregou 14 pontos e 10 rebotes, 12 pontos e 3 rebotes, 12 pontos, 2 rebotes, 1 assistência, 2 roubos de bola e 2 tocos. Realmente dá pra entender um pouco mais o porquê que o Denver acabou segurando esse moleque como uma terceira opção de pivô, porque alguma hora eles iam precisar e essa hora chegou. No mundo hipotético não iria precisar tendo Jonas Valanciunas e Nikola Jokic, mas agora ele está se mostrando ser um cara bem capaz de ter ali pelo menos alguma confiança do David Edelman, sabe? Jalen Pickett é outro cara que recentemente está contribuindo muito mais, teve 2 partidas com mais de 10 pontos, e o cara que pra mim é realmente mais interessante, que eu estou torcendo por ele, é o Spencer Jones, mano. Porque ele conseguiu até alguns jogos como titular. Se a gente olhar, ele jogou 36 jogos nessa temporada e 25 ele entrou como titular após a lesão do Cam Johnson. Quando o Cam Johnson lesionou, ele conseguiu substituir. E o que é interessante dele, mano, é porque ele tem um contrato não garantido. Ele assinou um contrato de 1 temporada, que era um contrato com o time da D-League, se eu não me engano, aí subiu pra um contrato two-way pra ele poder substituir as lesões do time, e agora ele tá sendo uma peça fundamental em algumas noites, velho. Você vê ali que o cara teve algumas partidas, como por exemplo, a primeira contra o Dallas, que o time acabou perdendo. Ele fez 28 pontos, matando 4 bolas pra 3, sabe? Contra o Cleveland, em outra derrota, ele matou 3 bolas pra 3 de 5 tentativas. Veio de uma sequência de 3 jogos pontuando mais de 10 pontos. Isso que ele tá tentando, com unhas e dentes, cravar o seu espaço na liga. Ele é um cara que não tem nada garantido. E pra um cara que não tem nada garantido, ele precisa ser notado. E o David Edelman tendo entregado tudo isso de jogos, colocando ele como titular e dando a confiança de pelo menos uma média de 20 minutos por jogo, por ele ser aquele cara 3&D, que chuta 39%, quase 40%, e é um bom defensor, é um cara que se dedica muito, dobra muito, se taca muito na bola se precisar, é muito maneiro, e ele também ele também tem uma estatura boa, ele tem 2,1 metros de altura. Eu torço por esse cara pra ele dar certo. Eu gosto dessas histórias de superação de caras que vêm do nada, vêm do subestimado, vêm do não draftado, sabe? Julian Strouter, ele não tem tanto espaço assim. Temporada passada, ele surpreendeu muito em uma partida de playoff. Eu até fiz um vídeo só dedicado a ele, só que viu seu tempo de quadra acabar reduzindo muito por causa dessas ascensões, podemos dizer assim. Peyton Watson jogando muito, Spencer Jones ganhando confiança do Edelman, Christian Brown tava lesionado até agora há pouco, tá voltando, tá retomando o ritmo, ainda tá tendo um pouco de dificuldade em se adaptar, mas é normal pra quem volta de lesão. Dito isso, fiz um resumo de todos os jogadores e como eles estão performando recentemente para que o time do Denver Nuggets consiga ganhar partidas, mesmo na ausência do nosso mano Nikola Jokic. Além de tudo isso que eu falei, a gente não pode deixar de citar a mente por trás disso tudo, que é o David Edelman. E a capacidade dele de conseguir adaptar o time, substituindo funções dentro de quadra, substituindo a rotação do time por completo depois que você tem que jogar com 4 jogadores faltando e um deles é o melhor jogador do planeta e você ainda assim conseguir vencer partidas. Isso é surpreendente, ele tá mostrando todo o valor dele, porque que o time do Denver Nuggets realmente acabou desistindo do Mike Malone. Não sei se eu gosto muito disso que aconteceu. Mike Malone era um bom técnico, liderou os caras até o título. Com esse elenco aqui ele poderia estar fazendo voar também, só que o David Edelman tem muito valor e realmente o sistema ofensivo dele já era aplicado desde a época do Mike Malone, funciona muito bem. Ele merece todo o reconhecimento por essas vitórias recentes do time, mesmo na ausência de tantos jogadores. E é isso que define um time campeão, na minha humilde opinião, porque o time do OKC conseguiu fazer isso bastante, muito bem feito no começo da temporada. Perdeu jogos com Jalen Williams, com Lu Dort, sabe? Perdendo múltiplos jogadores e conseguia trazer resultados bons. Eu não sei, o Nuggets tá conseguindo replicar isso agora, mesmo na ausência do melhor jogador do mundo e de outros jogadores da equipe de apoio que são de suma importância. Então, mostram a competência desse elenco
que foi montada em volta do Nikola Jokic, a diretoria do Denver Nuggets, né, o front office, que eu já critiquei muito nesse canal, agora eu preciso baixar a cabeça e aplaudir eles, que eles fizeram um trabalho excepcional. É o melhor elenco desde a conquista do título que tá em volta do Jokic. E se vocês não ficarem de olho, o time do Denver Nuggets vai vir papando tudo quando chegar na pós-temporada. Mas lembrando que essa aqui é apenas a minha opinião. Gostei muito do que eu assisti recentemente do Denver Nuggets. Nossa, eu fui olhar aqui pra lembrar quantas vitórias eles estão e eles conseguiram passar do San Antonio Spurs com 28 vitórias e 13 derrotas. Cara, com a ausência do Jokic. Isso é sensacional, mano. Segundo colocado da Conferência Oeste. E já tá tendo um jogo da NBA também, minha rapaziada. Eu estou aqui já desviando do assunto. Esse vídeo tá grande pra caramba já. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai deixar. Que vai estar ajudando demais esse canal a se manter de pé. Deixar a gente grandão. Se quiser ajudar mais diretamente, se torne um membro por apenas R$2. Deixa de ser duro. Agora eu vou assistir uma NBAzinha e vou pra academia. Então, muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo e falou!